Converso agora com Carlos Braga, que é ex-diretor de política econômica e também de dívida lá do Banco Mundial, professor também associado da Fundação Dom Cabral. Muito bom dia, professor. Bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, um prazer estar com vocês. Professor, o Banco Mundial eleva, então, essas projeções aí de crescimento do PIB para o ano que vem, mencionando os efeitos positivos de algumas reformas estruturais. Na sua visão, qual que pode ser, então, essa reforma que ainda vai trazer um resultado benéfico para esse ano já de 2026? Reforma tributária, enfim, a gente pode ter também ainda algum efeito da reforma trabalhista, que a gente veio sentindo muito nos últimos tempos. Qual é essa reforma estruturante que realmente ainda pode impulsionar essa atividade econômica no próximo ano? Bem, as projeções do Banco Mundial são mais ou menos similares àquelas que a gente vê do FMI e também da OCDE e também o mercado financeiro, né? 2,4% de crescimento em 2025 e 2,2% de crescimento em 2026. As previsões do banco para 2026, eu diria que estão no âmbito otimista, né? O FMI, por exemplo, prevê algo como 1,9%. O relatório Focus, que basicamente reflete o mercado financeiro, algo como 1,8%. E a OCDE é até mais pessimista, 1,7%. O que a Cecil mencionou na entrevista para o Valor Econômico recentemente está associado a alguns impulsos que a gente vê na economia brasileira nesse momento, desemprego a níveis relativamente baixos para as tendências brasileiras, aí por ordem de 5,6%. E aí uma coisa que ela não mencionou explicitamente, mas é uma realidade, né? O programa de bondades da administração Lula, né? Uma série de medidas, inclusive as mudanças no imposto de renda pessoa física, que certamente tem um potencial de impulsionar o consumo, que é a grande, vamos dizer, alavanca de crescimento no caso brasileiro. Uhum. O que fica como uma questão é qual será o impacto disso em termos de inflação e o que vai acontecer com o déficit público, né? Então, qual vai ser a reação do Banco Central, por exemplo, com relação à taxa de juros? Uhum. Agora, em relação a investimentos e confiança, o relatório do banco cita que essas reformas, né, vêm melhorando também a confiança dos investidores. O senhor vê sinais concretos disso em relação ao Brasil, por exemplo, aumento realmente de investimento estrangeiro direto, ou até mesmo queda no prêmio de risco por causa de um efeito dessas reformas? Bem, ela menciona reformas que já ocorreram alguns anos atrás, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, né? No caso da reforma tributária, nós estamos ainda nos primeiros passos, né? A reforma tributária, em todo o seu esplendor, entre aspas, só vai estar plenamente implementada por volta de 2033. E, na realidade, em 2026, o que nós vamos ver é talvez um impacto de incerteza das empresas, como introduzir o imposto sobre valor agregado, né, em paralelo com o ICMS nessa fase de transição. Não resta dúvida que são medidas na direção correta, mas eu não vejo ainda no curto prazo um impacto significativo da reforma tributária, por exemplo, Uhum. né? Com relação à sua questão em termos de risco, percepção de risco, não há mudanças significativas no caso brasileiro. A gente Uhum. espera, por exemplo, em termos de fluxo de investimento estrangeiro direto, algo da ordem de 70 bilhões de dólares esse ano, que é mais ou menos a tendência dos últimos anos, né? Mas o ponto básico aqui é que sim, alguns estados, estados como Mato Grosso do Sul, Paraná, têm espaço fiscal para aumentar investimentos em infraestrutura. O governo federal, por outro lado,
se encontra numa situação muito mais complicada. Então, como foi observado há pouco pelo Alexandre Schwartzman numa entrevista com vocês, a gente vê aí que, na realidade, em termos de gastos públicos, a gente vê uma queda nos investimentos como proporção do PIB, porque o espaço fiscal do governo federal é extremamente limitado. Mas sim, alguns estados, particularmente aqueles que têm bons resultados associados com o agronegócio, têm tido a possibilidade de expandir investimentos. Agora, o setor privado, obviamente, continua a enfrentar taxas de juros extremamente elevadas. Agora, professor, pegando uma métrica de outros pares emergentes, do que a gente tem na América Latina, como que o senhor avalia tanto o que a gente tem tido nos últimos anos de atividade econômica e também essas projeções, né, como o senhor muito bem mencionou, algumas delas, né, tanto do mercado, com o Boletim Focus, até das mais pessimistas às mais otimistas. Como colocar, como a gente pode localizar o Brasil nessa comparação, né, entre os países, entre os pares emergentes, principalmente aqui em relação à América Latina, como que o senhor avaliaria essa nossa atividade econômica? Bem, é muito inferior ao potencial da economia brasileira. A gente sabe, por exemplo, que se nós quisermos ter um crescimento sustentado da ordem de 4% ao ano, qual seja, não voo de galinha que você, obviamente, consegue através de estímulos fiscais não sustentáveis. Você teria que ter aí uma formação bruta de capital fixo, investimento, no final das contas, da ordem de 25% do PIB. E nós temos uma situação bem inferior a isso, aí por volta de 17% do PIB, né? Com relação a outros países, tudo depende da situação internacional, como estamos observando a situação das relações bilaterais do Brasil com os Estados Unidos estão em fluxo. É bem verdade que o Brasil depende menos dos Estados Unidos do que países como México, Colômbia, em termos do comércio internacional, mas certamente os 12% das nossas exportações para os Estados Unidos, uma proporção significativa está sendo afetada em produtos, por exemplo, como café, que os Estados Unidos praticamente não produz, tem uma produção mínima no Havaí, Porto Rico. Pois bem, vamos ver o que vai acontecer em termos das conversas diplomáticas, né, que se esperam nessa semana. Mas, de uma maneira geral, o Brasil está ali da média da América Latina. Provavelmente vamos crescer mais do que o México, menos do que a Argentina, mas a Argentina é simplesmente por causa do rebound, da recuperação da economia após a crise, né? E a Argentina enfrenta um problema muito sério com relação à questão cambial. Nós não temos esse problema. Nós temos sim um problema de dívida bruta pública excessiva em reais, né? Ah, Se a gente utiliza a metodologia do Banco Central, está aí por volta de 78%. Se a gente utiliza a metodologia do FMI, que leva em conta a carteira de títulos do Banco Central, nós vamos fechar esse ano com 90%, né? Então, isso naturalmente é uma preocupação, porque cria, vamos dizer, um certo grau de inflexibilidade com relação, por exemplo, à política monetária do Banco Central. Professor, quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Conversamos com Carlos Braga, diretor de Política Econômica e Dívida do Banco Mundial e professor associado da Fundação Dom Cabral. Muito obrigada, professor. Até uma próxima. Até uma próxima. Até mais.